Bom dia, Leoni. Você é a nossa convidada, seria, né, uma convidada, claro, para o nosso congresso da BFH. Só que você não estará conosco, então por isso a ideia é a gente gravar essa entrevista antes e que você fale um pouco da pesquisa em homeopatia no Brasil, em especial. Se quiser falar alguma coisa lá fora, porque afinal você está saindo agora, e a importância da pesquisa em homeopatia. Se quiser se apresentar antes. Tá bom. Bom, então, meu nome é Leoni Bonamin, eu sou médica veterinária, professora de patologia na Unip e faço pesquisa em homeopatia há 20 anos, há exatos 20 anos, eu comecei em 97. Né? A respeito da homeopatia como objeto de pesquisa, ele é relativamente recente. Né? A homeopatia se tornou objeto de pesquisa na década de 80, em torno de 86, por aí, quando surgiu o GIRI, né, que é o Grupo Internacional de Pesquisa sobre Infinitesimal, que existe até hoje. Inclusive, nesse momento estarei no congresso do GIRI, né, participando do evento na Polônia. Né. A pesquisa homeopatia, ela tem em torno de 30 anos, então. Se comparado com outras ciências, é uma ciência muito recente. Então, a homeopatia é uma doutrina antiga, mas é uma ciência recente. E ainda está em processo de conversão, entre aspas, né? De doutrina para ciência, porque são abordagens distintas. Né? A doutrina ela foi muito importante durante séculos. Foi o que sustentou a homeopatia desde a sua existência, desde a sua criação pelo Hahnemann. Né? Mas hoje nós estamos no século XXI e a demanda é muito diferente. As pessoas querem mais, as pessoas não se contentam só com o que a gente encontra nos livros mais antigos. Não que a informação que esteja ali seja inválida, não, ao contrário. Né? De fato, em 20 anos de pesquisa, o que a gente observa é o quê? Que as coisas que o Hahnemann disse e que ele observou, elas só se confirmam nas situações experimentais, nas pesquisas clínicas e nas pesquisas experimentais, e se confirmam em culturas de células, se confirmam em plantas, em animais, enfim. Toda vez que a gente encontra um resultado de pesquisa, a gente vê que o Hahnemann tem razão, né? Mas a gente consegue ir além, porque o Hahnemann viveu na virada do século XVIII para o século XIX, e a gente vive na virada do XX, que já acabou já faz um tempinho, para o XXI. E essa necessidade hoje de aprofundar, de ir além, de enxergar dentro da célula, o que está acontecendo, como que ela se manifesta, uma célula isolada se manifesta frente ao estímulo homeopático, quais são as vias metabólicas que mudam, de que jeito mudam, o que isso tem a ver com a resposta clínica ou não. Tudo isso a gente consegue sim fazer através de pesquisas clássicas, artesianas, com um grupo, com uma amostragem adequada, com análise estatística. Dá para fazer e olha, tem resultados muito interessantes. Que bom, muito linda essa sua visão de Hahnemann com hoje, né? Quer dizer, não contradiz Hahnemann, complementa realmente por causa da atualidade. O que você coloca como contribuição brasileira à pesquisa em homeopatia, Leoni? Olha, o Brasil ele é um país muito ativo em termos de pesquisa. Né? Então, a gente tem alguns grupos de pesquisa, principalmente pesquisa básica. A gente também tem grupos de pesquisa clínica, mas eles são menos numerosos. Em pesquisa básica, de certa forma, flui com mais facilidade. Né? Na área de parasitologia, na área de patologia experimental, na área de comportamento animal, na área de agronomia, enfim, a gente tem uma série de linhas diferentes de pesquisa, de grupos diferentes, principalmente em São Paulo, Paraná, Ceará, tem um pouco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, evidentemente, uma expressão bastante importante do Rio de Janeiro, enfim. Alguma coisa também no Centro-Oeste, né, em relação a grandes animais, na região do Mato Grosso. Então, a gente tem alguns núcleos de pesquisa. Né. O Brasil hoje ocupa uma posição importante na produção científica mundial.
A gente tem uma produção muito grande vinda da Índia, que é espantosamente grande e de altíssima qualidade. A gente tem poucos grupos, mas muito ativos e de pesquisa muito bem feita na Itália, né? Na Suíça, na Alemanha e também um pouco na Inglaterra, um pouco na França e na Bélgica também. A gente tem pesquisadores atuando de forma bem interessante. São poucos os grupos nesses países, mas a pesquisa é consistente. Somando tudo, a gente tem uma pesquisa mundial bem consistente, embora a quantidade de pesquisadores envolvidos na pesquisa de homeopatia seja muito pequena, né? É um nanocosmo, comparado com outras áreas, como pesquisa com célula-tronco. Nossa, tem 10, 20, 30 vezes mais pesquisadores envolvidos com essa área, ou mais, né? A pesquisa de homeopatia, ela é um nicho muito pequeno, né? Então, a produção científica ela acaba sendo mais lenta em relação às outras ciências, porque tem pouca gente trabalhando, né? E é importante a gente comentar sobre esses projetos nesses congressos, nesses eventos, para a gente poder recrutar jovens pesquisadores e pessoas que estão interessadas em entrar nessa área, porque a gente precisa de gente. Por que você vê a necessidade? Qual a importância da pesquisa em homeopatia? E você encontra dificuldades nessa área? Especiais porque a homeopatia? Olha, porque é importante ter um contingente grande de pesquisadores envolvidos. Quanto mais gente trabalhando, mais rapidamente a gente vai encontrar os nossos resultados, vai encontrar as respostas para as nossas perguntas. Acho que a grande pergunta que é de todo mundo é como a homeopatia funciona. Até hoje a gente não sabe como a homeopatia funciona. Existem hipóteses, algumas muito bem fundamentadas, outras nem tanto, né? Existem ideias a respeito de o que poderia justificar um efeito biológico da homeopatia, mas a demonstração de como esse efeito biológico acontece, ela ainda não existe. Também por isso, falta gente para continuar a trabalhar nesse assunto, não é fácil, e aí começar a chegar perto da resposta, né? Essas hipóteses, elas giram em torno de análises físico-químicas do medicamento, então envolvendo a caracterização de partículas em suspensão, que desde 2010 elas são muito bem conhecidas, nanopartículas e micropartículas. Essas partículas, elas existem em tamanhos variados, né? A natureza delas é bastante variada, não obrigatoriamente da substância original, então se faz uma diluição de zinco metálico, por exemplo, na 200CH pode ser que você não encontre nenhuma partícula contendo zinco, porque ele se perdeu ao longo das diluições, mas pode conter outros elementos, né? Que podem se destacar do vidro na hora da sucção, que podem ser contaminantes da água, que por mais pura que ela seja, sempre tem algum minúsculo, mas tem algum contaminante, né? É da natureza, é inevitável, e talvez essas partículas tenham algum papel no efeito biológico, né? Alguns consideram como sendo um processo de nanofarmacologia, ou seja, a substância está lá em a forma de nanopartículas e ela é capaz de entrar no núcleo da célula e ativar genes. Os indianos, em geral, gostam dessa ideia, né? Mas talvez não seja por aí, talvez a coisa seja um pouquinho mais complicada, porque a fenomenologia da homeopatia, a característica dos efeitos biológicos não corresponde muito bem à característica dos efeitos farmacológicos clássicos, há diferenças, então talvez o mecanismo seja um pouquinho mais complicado, mesmo que essas partículas participem do processo, né? Existe um grupo trabalhando no sentido de entender o que acontece com a água em si. Então, a presença de nanobolhas, por exemplo, ela é muito bem caracterizada, e as nanobolhas por si só já têm um efeito biológico bem definido, né? Isso é muito bem demonstrado em artigos científicos fora da homeopatia. Então, o fato de agitar a água já induz algum efeito biológico, mesmo que inespecífico. Então, quanto essa agitação da água por si só não é responsável por alguns efeitos vistos in vivo, in vitro, né? E que não são da homeopatia em si, mas são efeitos
que se somam porque são inespecíficos. É preciso diferenciar isso, até onde vai o efeito específico, até onde vai o efeito inespecífico, qual o papel desses elementos. Né? Recentemente, um pesquisador britânico chamado Stephen Cartwright, ele conseguiu desenvolver um método muito simples de espectrofotometria para identificar a atividade dipolo da água, independente das nanobolhas, né? Uma atividade de mudanças na polaridade da água. E ele conseguiu fazer isso muito bem, né? E nós estamos tentando reproduzir esses efeitos, esse modelo aqui no nosso laboratório. Então, a caracterização do comportamento dipolo da água é outra vertente. À medida que isso vai se tornando cada vez mais conhecido e outros laboratórios consigam reproduzir esse modelo que ele construiu, talvez a gente consiga ter mais informações importantes sobre a atividade da água, somada à questão das nanobolhas, das nanopartículas e o que mais a gente conseguir encontrar. E depois o outro passo fundamental é juntar esse conhecimento todo e associar ou não, né, com os efeitos biológicos. Quais dessas descobertas realmente têm relação com o efeito biológico específico do medicamento homeopático? É um caminho que não é muito fácil, né? Mas é possível, sim, e a gente está caminhando, está no meio do processo, né? Então, essa pesquisa em homeopatia a partir de 2010, ela evoluiu muito em relação aos anos anteriores. Saiu de um estágio de simplesmente demonstrar que existe efeito, né, para um estágio de, ok, existe efeito, então como que esse efeito se processa? Então, nós já estamos nesse segundo estágio, ainda no começo, mas estamos no segundo estágio. Então, aquela primeira fase de demonstrar que a homeopatia existe. Maravilha. Você vê dificuldades especiais porque está pesquisando homeopatia? Olha, existem várias dificuldades que se somam, né? Mas, em paralelo às dificuldades, existe a teimosia e o comprometimento dos pesquisadores que estão envolvidos e que driblam as dificuldades, né? O fato de sermos brasileiros ajuda, porque a gente já tem um treinamento prévio em driblar dificuldades, né? Existe dificuldade com verba? Existe, como em qualquer outra área da ciência, e hoje em dia no Brasil está difícil mesmo, por conta da crise, enfim. Mas a gente dá um jeito, né? A gente se vira, né? Não dá para fazer exatamente o que a gente queria, mas dá para fazer metade, a gente faz metade, mas avança alguma coisa. E a situação está melhor? Tem mais verba? Faz mais coisas. Então a gente vai dançando conforme a música, mas dá, não precisa ficar parado, não é desculpa para não fazer, né? Outros países que têm dificuldades financeiras maiores que a nossa, como o caso da Índia, fazem pesquisa de extrema qualidade, né? Mas eles têm um apoio governamental forte ali, né? Muito forte, então isso ajuda também, né? Em outros países o apoio nem é tão grande, mas também tem pesquisadores aguerridos que vão lá, fazem e demonstram coisas muito importantes, que é o caso da Itália, por exemplo, né? E na figura do professor Paolo Bellaviti. E assim vai. Então a gente tem um mosaico de pesquisadores, cada um lidando com as suas dificuldades, mas vai. A questão dos ataques à homeopatia por conta dos céticos, tal, isso sempre existiu, vai continuar existindo por um bom tempo. Um dia isso vai se esgotar, porque em algum momento vai haver um consenso. Eu não sei se é daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 50, mas em algum momento vai haver um consenso. Ciência é uma só. E o que é. À medida que a gente descobre como as coisas funcionam, as pessoas vão entendendo e ponto final, né? De repente, a homeopatia não é exatamente aquilo que está na cabeça do homeopata. Ela pode funcionar de um jeito diferente daquilo que foi idealizado, né? Por outro lado, o cético está convencido que é tudo água com açúcar, nada tem efeito. De repente, observando melhor, ele também muda de ideia. Puxa, de repente, pode ser que tenha alguma coisa assim. Então, naturalmente, o consenso é inevitável. Essa é a minha visão. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas ele vai acontecer, né? Existe um outro problema que é o bullying. Então, tem alguns críticos que leem os artigos, estudam e falam, olha, está faltando essa informação, a gente só vai conseguir se convencer a hora que vocês chegarem nesse ponto. Ok, então vamos batalhar para chegar nesse ponto. Nessa hora, os céticos, eles nos ajudam muito, porque eles vão fazer o papel do advogado do diabo, eles vão nos mostrar, olha, aqui tem que focar melhor, aqui você tem que aprimorar melhor seus métodos,
Essa tua conclusão ainda não está no ponto de você chegar e ter certeza sobre isso. Então, a crítica que a gente recebe dos referis das revistas, por exemplo, quando a gente vai publicar um artigo, elas são excelentes, porque elas mostram as fragilidades dos nossos trabalhos, e todo trabalho tem fragilidades e tem os méritos. Isso é 100%, né? Então, é importante ter alguém de fora que não conhece o trabalho, está lendo pela primeira vez, que vem com o olho virgem, né? O primeiro olhar sobre o trabalho, identifica as falhas, aponta, melhora, corrige, e aí a publicação acontece e a pesquisa avança. É assim que funciona, não só na homeopatia, mas em qualquer área da ciência, né? E é muito bom que isso aconteça, funciona. Existe o bullying, que é assim, não li, não quero saber, mas não acredito, e aí meto o pau. Aí tem que fazer, né? A gente agradece e tchau, né? Paciência. E tem outras dificuldades, que acho que essa talvez seja a mais grave, né? Que é a compreensão do homeopata sobre o papel da pesquisa, né? Esse é um problema, porque muitos homeopatas, e não são poucos, somente os mais antigos, eles falam o seguinte: olha, não temos que provar nada para ninguém. Eu concordo totalmente, nós não temos que provar nada para ninguém. Por isso que a gente faz pesquisa, porque a pesquisa não é para provar nada para ninguém. A pesquisa é feita para conhecer, para aumentar o conhecimento, para aprofundar a compreensão do processo e, consequentemente, melhorar a aplicação do processo. A homeopatia, ela pode ser muito melhor aplicada na clínica, na agronomia, na veterinária, no controle e na sanidade do meio ambiente. Enfim, tem várias aplicações possíveis da homeopatia, e em todas elas, todas, inclusive na clínica humana, ela é subutilizada. Por que subutilizada? Porque não se conhece todos os processos a fundo. E uma vez que a gente conhece, a gente consegue aproveitar melhor isso. Qual é o clínico que nunca teve um caso que não andou? Todo clínico tem pelo menos um caso na vida, olha, esse não resolveu, o paciente desistiu. Ou o proprietário, o tutor do animal, desistiu porque aquele caso não evoluiu a homeopatia. O que aconteceu ali? Não acertei o remédio. Por quê? Porque a repertorização pode não ter sido suficiente. Porque, de repente, o medicamento de fundo daquele animal, daquela pessoa, não é conhecido, é um elemento da natureza que não está catalogado na matéria médica clássica, né? Pode ser que, às vezes, a potência não era exatamente aquela. Se tivesse partido de uma outra potência, os resultados iniciais teriam sido melhores, o paciente não teria desistido, né? Porque, às vezes, parece que escapa do controle, porque a gente não conhece tudo, né? E só a pesquisa vai trazer essas respostas, e quanto mais respostas, mais refina a prática. Quanto mais a gente refina a prática, mais aderência a gente vai ter dos pacientes e dos tutores de animais, enfim, e mais amplo vai ser o poder de atuação da homeopatia em várias áreas, além da medicina, além da veterinária. Isso inclui também o meio ambiente, né? Então, é realmente uma necessidade atual a gente desenvolver a homeopatia. Independente da homeopatia, é uma necessidade para o mundo. E a homeopatia pode colaborar para esses problemas todos. Como sempre, excelente contato com você. A gente aprende muito, teu ponto de vista muito ponderado, positivo e otimista. Eu gostaria de desejar, antes de mais nada, um ótimo congresso para você, uma ótima exposição dos seus trabalhos, com certeza você fará na Polônia. E uma mensagem final de fechamento, considerando o futuro, que você está vendo de futuro, seja na pesquisa, seja para a homeopatia. Olha, em primeiro lugar, bom congresso para todos. Espero que aqui no Brasil as coisas se deem da melhor forma possível, que todos aproveitem ao máximo. E a mensagem é: se alguém tem interesse em fazer pesquisa, nos procure, né? Temos vários grupos no Brasil, a gente vai achar alguém que tenha um foco de interesse próximo do seu e a gente vai conseguir fazer uma parceria. Nos procure, não desista. Se você realmente tem essa vontade de desenvolver com pesquisa em homeopatia, tá bom? Ficam as portas abertas e então um bom congresso para vocês. Tchau!